Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar aqui mais uma palestra maravilhosa sobre a iluminação cósmica. Eu acho que falar sobre esse assunto tem muito a ver com a minha história de vida, tem muito a ver com experiências, não só minhas, quanto de outras pessoas também. E gostaria de compartilhar isso com vocês, através também de uma leitura de um livro maravilhoso. Eu vou falar, mas antes vamos começar nossa musiquinha. E acredito que essa palestra a gente não vai conseguir fazer em uma etapa, porque tem muito assunto para falar. Acredito que a gente vai precisar de mais outros dias, mas sempre é bom ter um começo, né, para falar sobre esse assunto. É um assunto maravilhoso e eu quero compartilhar com vocês. Então vamos lá, começando nossa música improvisadinha. Atenção. Só para os que estão chegando, meu nome é Anderson. Prefiro ser chamado pelo codinome Adam. Adam pelo fato de todos nós sermos Adam, viemos de Adam, viemos da terra, voltaremos para a terra. Então é uma postura, uma colocação interna e uma expressão daquilo que nós somos, que é humus, né? Da terra. E humus também é a raiz da palavra humildade. Então humildade vem disso, de reconhecer que somos da terra, pó, do pó voltaremos também. Então, humildade se refere à terra, a Adão. E quando nós nos achamos humildes demais, não é isso, né? Aquela coisa daquela falsa modéstia, né? Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de uma realidade, de uma experiência interior, de uma vivência interior de cada indivíduo, onde ele se reconhece como não se reconhece como aquele que é um ser superdotado, de grandes habilidades, mas como alguém que é um vaso. Viemos da terra, voltaremos da terra, mas estamos aqui à disposição do Altíssimo para fazermos a grande obra, a obra dele. E não é uma obra exclusiva do ego, mas uma obra dele. Que tudo seja dele, para ele e por ele também. Ok? Então vamos começar nossa musiquinha.
É isso aí, pessoal. Vamos iniciar então. Vou compartilhar aqui a telinha com vocês. Bom, vou diminuir um pouco, porque eu quero que vocês vejam bem a tela. Não tenha dificuldades de visualizar. Bom, eu peguei fiz aqui algumas anotações e aproveitei também para colocar aqui o título, né? Esse título é Consciência Cósmica, vem de um livro do Richard Maurice Brooke. É um livro muito conhecido também pelos membros da MORC, estudantes Rosa Cruz. Consciência Cósmica. Esse livro foi maravilhoso porque é um livro que mostra aquilo que as sensações, os sentimentos que você está tendo, as experiências, através de experiência de outras pessoas. Então, esse livro é mais um jeito de catalogar essas experiências para a gente reconhecer e dar nome a isso, né? As vivências que a gente tem, as vivências espirituais, através dessa consciência, dessa expansão de consciência. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essas coincidências, né? E comparar com algumas coisas que já aconteceu comigo, com outras pessoas. E o que é essa consciência cósmica? É uma consciência dessa sensação universal de que não somos apenas, né, um mero produto ali do meio, mas que o ser humano ele é mais que isso, ele tem uma capacidade de consciência que supera o seu meio de convivência ou da sua cultura e até mesmo do seu tempo. Então, ele se expressa através da sociedade, se expressa através da arte, se expressa através dos estudos, mas tem algo ali que o ser humano pode transmitir que está além dessa capacidade, né? E eu quero falar sobre os elementos fundamentais dessa consciência cósmica. Então vamos lá. Tem uma foto aqui bonita, né? E esses elementos fundamentais é uma luz subjetiva. Então essa luz, né? O que é a subjetividade? Objetividade é aquilo que está ligado aos nossos sentidos, à sensorialidade, né? Dos sentidos da visão, paladar, do ouvido, né? Da audição. E imagina uma luz que está subjetiva, ela está ligada à mente, ao psique. Então imagina você conseguir iluminar a sua mente, você começar a entender aquilo que está acontecendo com você, que está acontecendo com o mundo, e entender de uma forma muito clara uma sabedoria interior que ilumina e te explica quem é você, o que você está fazendo aqui, mas não de uma forma apenas intelectual, aquela forma metódica que todo mundo tem, né, de racional, né, mas algo muito além disso, muito além da razão, muito além das emoções, das meras emoções, mas algo vivenciado, internamente vivenciado, essa luz subjetiva. Com essa luz subjetiva, para a gente compreender, ela vai se desmembrar através da sua elevação moral. Então você percebe que ocorre essa luz, que a pessoa teve realmente um ato de consciência cósmica, quando ela também eleva a sua moral. Ela não precisa de leis para ficar mostrando o que ela está fazendo certo, está fazendo errado. Muito além disso, ela faz porque isso faz bem para ela, isso é coerente com essa luz subjetiva, que ela teve essa experiência dessa luz subjetiva. Então, o fato de ela elevar moralmente, isso é expresso no dia a dia, nos atos dela. Então, essa busca pela honestidade, pela justiça, fazer as coisas de forma incondicional, isso faz com que demonstre que essa pessoa teve alguma experiência que retrata essa mudança nas suas atitudes. Então, essa elevação moral também tem a ver com essa consciência cósmica. Iluminação intelectual, quer dizer, você também consegue ter, sim, uma sensibilidade a questões intelectuais que dificilmente você teria antes dessa consciência. Então,
Não é só o fato de você saber vários termos, ou saber muito sobre história, ou ser uma pessoa, como se diz, intelectual, mas você ter uma iluminação intelectual, você saber escolher entre as coisas, você ter um domínio daquilo que você está lendo, ele é digerido ou ele é internalizado, ou existe uma comunicação entre aquilo que se lê e aquilo que se vivencia. Então, essa iluminação intelectual é realmente um ato de um diálogo entre o intelecto e entre a experiência cósmica, essa experiência vivenciada, essa consciência cósmica, né? Que vem desse diálogo que faz com que a gente perceba que existe uma iluminação intelectual e não é uma mera erudição, não é uma mera erudição, que é aquela pessoa que sabe todos os livros, se você perguntar qualquer coisa, assim, ela fala, mas nos atos dela ela ainda é muito infantil, ela age, na maior parte das vezes, o que ela também é reconhecida com escolhas infantis, muito movida à emoção, muito escrava dos seus desejos, muito mimada às vezes, né? E isso também reflete através dessa falta de iluminação intelectual, que é diferente da erudição, uma mera erudição, melhor. Consciência de imortalidade. Isso é muito interessante, porque quando você tem a experiência, você vivencia uma experiência cósmica, você tem uma sensação de que você não é só essa pessoa e você vai morrer e vai acabar tudo. Você tem uma breve sensação dessa eternidade. Você começa a ter esse contato com a natureza e percebe que você é além desse corpo físico. E você começa a se reconhecer, um sujeito vendo o objeto, nós como sujeito vendo o objeto, natureza também como sujeito. Então você se identifica também no objeto. E você olha para a natureza e você se reconhece nela. Você não se reconhece mais separado, mas como se você estivesse associado a essa natureza. Você faz parte dessa grande harmonia cósmica, dessa grande música do universo, né? Subitaneidade definitiva e inesperada do surgimento de novo estado. Então, vamos dizer assim, você realmente percebe que depois daquele momento que você teve, né, daquele surgimento, daquela experiência, você percebe que você não vai ser mais a mesma pessoa, você vai ser uma outra pessoa. Então, realmente, existe uma diferença entre a pessoa que teve a experiência e a pessoa que não teve a experiência. Eu vou dar um exemplo de Paulo de Tarso, como um relato na Bíblia, ele tem um encontro ali com Cristo, e ele é uma pessoa antes de Cristo, ele se torna depois outra pessoa. É comum, né, nos relatos da Bíblia, mudar o nome da pessoa depois dessa consciência cósmica, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Paulo, né? Paulo era Saulo, se tornou Paulo. Moisés, no caso, não, né? Mas Moisés era uma pessoa diferente, você percebe ali pelos relatos bíblicos, e depois ele se torna uma outra pessoa, ele tem um propósito, né, bem definido da vida dele. Prévio caráter físico e mental do homem. Então, assim, você percebe uma diferença nesse caráter físico, né? Então a pessoa muda, às vezes, né, mostra em relatos que a pessoa fica com um semblante diferente, o modo da pessoa expressar é diferente, o modo dela agir no mundo. As pessoas perguntam, espera aí, né, isso de forma inconsciente, que essa pessoa está tão diferente, né? Então, isso dá uma diferença. As pessoas olham e reconhecem que existe uma diferença nessa pessoa. Para as pessoas que conheceu a versão anterior, fala, mas nossa, mas essa pessoa era assim, agora se tornou assim. É aquela nova criatura que diz na Bíblia, e é o novo homem, né, ali que Jesus fala, né, o Cristo fala para Nicodemos. Então, esse prévio caráter físico e mental do homem, né? Idade de iluminação, 40 anos. É comum nessa fase, em outros relatos, você vê o próprio Cristo, né? Vamos voltar novamente a Moisés, e é comum ter
pessoas que têm essa experiência geralmente têm nessa faixa de idade, entre 30, 40, 50 anos. É uma fase que ocorre isso, acho que talvez também pela maturidade, pela abertura, pelas experiências, né? Mas isso não é uma via de regra, é só uma constatação. O encanto de personalidade, quer dizer, você se torna realmente uma outra pessoa, sua personalidade também ela é modificada de acordo com essa experiência. Existe uma dissonância maior, lógico, que você percebe que você virou outra pessoa e as pessoas dificilmente aceitam essas mudanças, então pode ser que exista um afastamento, um breve afastamento dessa pessoa na sociedade e depois existe uma exerção dela novamente. Então é comum esses homens que foram iluminados, eles se afastarem da sociedade por algum tempo e depois retomarem ela, isso por efeito dessa iluminação cósmica, né? Para esse ajuste depois para a sociedade depois dessa iluminação. E aí tem alguns nomes, né? Então tem um aqui que é caracterizado pelo Richard Maurice Brooke, que é o WHW, ele não fala quem é, mas fala que essa pessoa teve uma consciência cósmica aos 35 anos, aquilo que eu falei daquela média, né? Percebe-se uma excelente memória, essa pessoa tem uma memória, melhora a memória dela, ela fica muito mais precisa, né, nos pensamentos. A luz subjetiva, quer dizer, percebe-se a clareza mental, clareza também de visão, clareza de psique, a pessoa tem um reconhecimento melhor dos seus sentimentos. Sentimento de total harmonia, quer dizer, a pessoa tem uma visão total, ela não tem mais uma visão egoísta. É aquilo que a Helena Blavatsky fala, né, de matar o ego. Então, essa iluminação cósmica, ela tem isso de uma forma muito natural e é uma consequência natural também dessa experiência, dessa vivência da consciência cósmica. União com o cosmos, então você se sente integrado realmente com essa natureza universica, essa dimensão extrasensorial, né? Então você não é mais movido ao externo e o interno que comanda, te direciona no externo. Então você tem um propósito. Você tem um propósito. Cessarão as lutas. Bom, isso é uma característica que é o quê? Cessaram as lutas, melhor, né? Cessaram não, desculpa, cessaram. Quer dizer, você não está mais naquela briga entre personalidade, entre propósito, entre o querer e o poder. Você sabe o que você quer. Então é isso, essas pessoas são caracterizadas por ter essa integração. Você é uma pessoa íntegra, né? Sentimento de paz. Essas pessoas geralmente estão em paz, mesmo que o mundo está em caos, ela está em paz, ou procura estar em paz, né? Ou pelo menos no momento da consciência cósmica, ela sente uma profunda paz e ela vai buscando durante a vida esse sentimento. É uma busca incessante por esse estado espiritual. Então, você tem uma vivência, um momento que ocorre isso e depois a sua própria personalidade ela vai buscando se adequar a vivenciar essa experiência até se tornar frequentemente dessa forma. Então, é uma personalidade em constante mutação para essa nova personalidade. Temos ali Isaías também, Isaías da Bíblia, iluminado aos 30 anos. Tem uma foto, né? Isaías foi iluminado aos 30 anos, escreveu por mais 39 anos pós-iluminação, quer dizer, essa iluminação permitiu ele escrever muito. Então, ele teve inspiração. A iluminação não foi só de iluminar a consciência dele, mas permitiu ele conseguir ser inspirado a escrever por muito tempo. Ele se torna consciente cósmico, ele viu a Deus, então quer dizer, ele teve esse contato, ele viu esse Deus, né, nessa luz astral, viu que Deus também era o cosmo, essa integração, essa harmonia cósmica, essa perfeição, esse sentido de vida, e todos isso são chamas que são subjetivas, né? Não é nada sensorial, ele não está vendo ali através dos olhos físicos, mas através do olho espiritual, o terceiro olho,
ou através dessa visão subjetiva lá dentro dele, né? Então essa dimensão espiritual ele conseguiu modificar, se tornou uma pessoa diferente, né? Moisés também, vamos lá, Moisés, gente, olha que interessante, vou colocar aqui, Moisés, né? Aparece aqui embaixo Moisés. Moisés tem um brilho no rosto depois que ele sai ali da sarça ardente, né? Que Deus pede para ele tirar os sapatos, porque o lugar, as sandálias dele, porque o lugar era santo. Então, essa sarça que nunca se apagava, né? Então, percebe-se, tem até um filme de Moisés, que eu lembro, um filme antigo que mostra Moisés chegando com o rosto iluminado, brilhando. Então, esse brilho no rosto, né? Esse olhar que as pessoas ficam encantadas, quanta energia, quanta vitalidade, isso vem dessa conversa com Deus, né? Então, isso é um momento de experiência cósmica. A voz e luz são subjetivas, então toda essa voz que ele ouve de Deus, essa luz, é uma coisa interna, é uma realização interna que transparece para as pessoas através dessa luz externa, no rosto dele, né? Essa voz que ele ouve é uma voz interior, mas uma voz profunda, não é aquela voz, né, que está cobrando você, de você fazer isso ou aquilo, aquela vozinha chata, falando assim, tal pessoa falou isso, por que você não respondeu isso, tal. Mas é uma voz de integração, te buscando a integrar com essa totalidade. Então existe uma intuição muito forte, é uma beleza que faz com que essa voz se integre a coisas mais profundas, né? E é sensação psíquica, não é? Então isso é mais interessante. Acho que resume bem, não é uma sensação física, mas é psíquica. Então quando Moisés está lá no Monte Sinai, ele tem uma sensação psíquica. É um desenvolvimento dele interno, não externo. Então ele muda de dentro para fora, não de fora para dentro. Tudo ocorre de forma psíquica. E isso realmente transforma esse homem para ele se tornar um iluminado. E ele tem uma inspiração e iluminação, inclusive tem ali os 10 mandamentos, né? Ele foi inspirado a escrever de acordo com a vontade de Deus, através dessa voz interior, através dessa iluminação, escrever os 10 mandamentos. Muito bem. Temos aqui o que impede, né, os impedimentos da consciência cósmica, falamos bastante sobre isso, mas o Brook fala, eu acho que de uma forma muito clara, o que impede essa consciência cósmica, né? Então, os impedimentos vêm ali, ó, do orgulho, gente, aquilo que eu falei no começo, você está muito focado ali na sua arrogância, você não consegue trabalhar os seus defeitos, está escravo do seu orgulho, bem provável que você não tenha, isso te impede de ter uma consciência cósmica. Mesmo se você tiver um momento de iluminação, aquilo não vai passar por muito tempo, porque você ainda está escravo dos seus orgulhos, dos seus defeitos, da sua arrogância, você depende de orgulho, você depende de aprovação das pessoas. Então, bem provável que se você teve uma experiência, ela não vai perpassar, ela não vai atravessar uma experiência única para um modo de vida, porque o orgulho impede, né? A perseguição, ele chama de perseguição, quer dizer, você ficar ali buscando, né, uma condição de vida ou daquilo que você quer ser, você fica ali paralisado naquilo, né, através dos apegos, enfim, né? Ou através da vingança, alguém fez alguma coisa e você fica ali maquinando como vingar. Então você perde tempo. São coisas que fazem a gente perder tempo naquilo que é principal, que é essa iluminação, essa integração, é tudo o que a gente precisa. A gente não precisa mais de nada. O fato de a gente conseguir ter essa realização e fazer isso ser um modo de vida é que faz com que a vida faça sentido, né? Uma vida desregrada, sem disciplina, pessoas que se embriagam, né? Ficam perdidas na embriaguez, no alcoolismo, nas drogas, ou uma vida realmente desregrada, a pessoa não tem equilíbrio, né, no seu modo de viver, na sua sexualidade, na sua alimentação. Então, uma vida realmente desregrada, ela não permite você ter uma consciência cósmica, não dorme direito, né? E não
pelo fato de você estar querendo fazer alguma coisa importante, mas porque você é uma pessoa realmente indisciplinada, né? Mediocridade. Gente, a mediocridade é aquela coisa de você sempre querer, você acha, cheguei, né, no nível, tá bom demais, né? Já tá bom, eu vou procurar outra coisa. Então você não se aprofunda, você não cava. Fica sempre na superficialidade. Essa mediocridade tem a ver com isso. Essa superficialidade. Ah, não, tá bom aqui, não preciso mais não. Não preciso mais falar com o meu Deus interno. Eu não preciso mais saber a vontade dele. Eu não preciso buscar sabedoria. Eu não preciso ler mais. Sabe, já sei muito, né? Isso aí, mediocridade combina muito com orgulho, né? Combina muito, porque você acha que é, não tem necessidade de você buscar mais, né? Então, a mediocridade atrapalha, sim, o impedimento à consciência cósmica. Convenções ortodoxas. Gente, o que é convenções ortodoxas? Que o Bruck fala aqui de convenções ortodoxas tem muito a ver com regras, sabe? Regras morais externas, né? Que você fica ali alienado a regras religiosas, a padrões religiosos, padrões de família, sabe? Coisas que chegam até ser superstições, visões sobre Deus, coisas que às vezes te engessa, porque o trabalhar divino, essa relação entre você e o divino, ocorre de forma muito pessoal. Então, tal pessoa aconteceu isso para mim tem que acontecer do mesmo jeito que aconteceu com tal pessoa, sabe? Essas convenções, essas obrigatoriedades religiosas. Você tem que frequentar uma tal religião para você ter uma iluminação cósmica. Você tem que fazer padrão assim, assim, assado, para você ter uma consciência cósmica. Não, gente. Eu tenho que participar de 700 ordens para eu para eu ter essa consciência. Não. Isso é algo muito pessoal. É lógico, se você faz parte de uma religião que te permite ter uma consciência maior, você faz parte de uma ordem iniciática, de grupos de estudo, que te permite, te amplia a sua consciência, é muito legal, é bem-vindo. Mas quando aquilo se torna convenção, aquilo se torna algo exterior, um mestre, um guru, somente através desse guru, eu seguindo esses padrões, tomando esses chás, eu vou ter a consciência cósmica, e isso impede a consciência cósmica, porque ela é algo pessoal. Você precisa estar aberto a essa voz interior, né? Posses materiais, gente, não é para você falar assim, eu vou abandonar tudo, vou jogar tudo, vou dar para os pobres, vou ficar, né, um mendigo na rua, sabe, não posso ter posses, senão não tenho emprego. Não é isso, isso aí é uma convenção ortodoxa. Pensar que você tem que ser um pobre para ser uma pessoa que tem... Não, você pode ter os seus bens materiais, você pode conquistar suas coisas, ter sua boa casa, seu carro, sua família pode sim ter confortos, você pode ter bens materiais sim, sim, de forma honesta, lógico, né? Mas a posse material, o que é essa coisa? É o sentimento de posse, é o apego, é quando você está o tempo inteiro pensando, se eu perder isso, o que vai acontecer da minha vida, o que eu vou fazer, e sua mente fica focada 100% nas posses materiais, você fica com a mente, com os seus pés muito enraizados em questões materiais, e você começa a idolatrar as suas posses, porque sem elas eu não tenho vida. Então você começa a todos os seus defeitos de mediocridade, vida desregrada, perseguição e orgulho, começa a transparecer através dessas posses materiais. Ou melhor, a sua intenção em manter a sua vida direcionada ao apego às posses que você tem, que é as posses materiais. O dinheiro, gente, o dinheiro... Nesse caso, o dinheiro sendo você fazendo mau uso dele através da desonestidade, através de coisas que não são caminhos adequados a você utilizar o dinheiro, como por exemplo a idolatria ao dinheiro, onde você faz qualquer coisa, a qualquer custo para ter dinheiro, e você perde os momentos importantes dessa conexão interior, o dinheiro atrapalha.
Agora, o dinheiro pode ajudar muito. Se você utiliza o dinheiro para você ter uma liberdade financeira, para você conseguir ter tempo, para você fazer suas realizações e ter uma disposição maior para você ter uma consciência cósmica, para ter um momento único ali com a sua divindade. Gente, o dinheiro é bem-vindo, mas o dinheiro ele tem que contribuir com esse caminho, não atrapalhar. Ele não pode fazer você mudar a rota, mas ele tem que te levar a essa rota, a rota da consciência cósmica, ok? Preocupação, gente, é o nosso mundo atual, a gente vive com muita preocupação, muitas coisas acontecendo, né? Muitos problemas, muitos boletos, né? Todos nós temos boletos, então os boletos tiram a gente da conexão da consciência cósmica. A divindade, ela está preocupada na realização, ela não está preocupada se vai pagar esse boleto ou não. Ela quer que você pague, é lógico, porque se você pagar, você vai ter uma vida mais leve, né? Lógico. Mas se você não faz boa administração do seu dinheiro, não sabe colocar o seu dinheiro, não faz ali um caixa ali emergencial, não cuida direitinho do seu dinheiro, é lógico que ele vai atrapalhar, vai te impedir sim de ter uma consciência cósmica. Então, o dinheiro ele pode ser maravilhoso, ele pode te ajudar a ter consciência cósmica, mas da forma que você usa ele também ele pode te atrapalhar. Se você faz um mau uso do dinheiro, ele pode te atrapalhar. Você vai ficar endividado, você vai ficar preocupado, você vai ter problemas. Então, cuidado com isso, com as suas preocupações, né? De modo geral, a gente tem que cuidar da nossa mente. Então, faz uma anotação, coloca no caderninho suas preocupações e vai livrando sua mente daquilo, vai tentando resolver, viver cada dia o seu dia. Vai chegar no outro dia que você vai ter que resolver os seus problemas e aí você vai ter que deixar aqueles problemas para o outro dia. Tem dias que você vai ter que ter ali a sua conexão espiritual, você vai ter que parar um momento para fazer isso, né? Mas não estamos isentos, gente. Não estou falando que eu estou isento. Eu sou uma das pessoas que mais luto contra a preocupação e eu tenho que deixar ela passar. Porque quanto mais eu luto contra ela, mais ela vem. Então eu tenho que deixar ela passar, tem que anotar no caderninho, tem que resolver. Se tem uma preocupação, né, se tem alguma coisa que está me ocupando antes de acontecer, eu tenho que saber a solução de como resolver aquilo. Anota. Você expressar isso vai te gerar métodos, vai te dar caminhos para solucionar esses problemas. Porque é isso que você está ocupando, para tentar resolver problemas. Então, se você tem a solução, metade do problema já está resolvido. E a outra metade você deixa para outro dia, né? Parece fácil, mas não é, gente. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa, é um trabalho de lapidação interior. Os portais da nossa alma precisam estar abertos e a preocupação impede realmente de ocorrer esse encontro aí, essa realização da consciência cósmica. E o nono ponto aqui, gente, é o nono. Relações tóxicas, eita nós, coisa difícil, hein? Relações tóxicas no trabalho, na escola, na família, relações tóxicas para todo lado, gente. Com um colega de trabalho, relações tóxicas faz parte da nossa vida e ela atrapalha sim, porque tem relações que realmente impedem, ela vai provocando tudo aquilo que está faltando ali. Ela vai provocando na gente orgulho, ela vai apertando o botãozinho da perseguição, ela vai apertando vários botões na gente. Então, primeira coisa, você viu que eu deixei as relações tóxicas por último, né? Que é o que o Brook vai falando, ele vai citando tudo. Mas as relações tóxicas, primeiro a gente vai ter que trabalhar a gente vai ter que tirar essas brechas, né, que estão abertas em nós mesmos. Porque a relação tóxica só faz isso, ela aperta os botõezinhos na gente. Se a gente trabalhou o orgulho, trabalhou a perseguição, a vida desregrada, trabalhou tudo isso aí, bem provável que a relação tóxica não vai fazer sentido, porque tudo é para o nosso aprendizado. Se tem uma relação tóxica ali e aquilo está te incomodando, você tem que entender o que aquilo está querendo te ensinar. E depois que você aprender, você entender o que isso quer te ensinar, bem provável que essa relação tóxica não vai ter pouco efeito sobre você. Mas enquanto ela tiver efeito, você está aprendendo alguma coisa. Então isso realmente impede a consciência cósmica, porque para chegar na consciência cósmica você vai ter que aprender algumas coisas. E isso é um processo.
Então, quanto mais você estiver leve, estiver desimpedido, sua alma estiver mais tranquila, isso vai proporcionar momentos de consciência cósmica e você vai querer cada vez mais abandonar a escravidão do mundo para você viver mais esse encontro cósmico. Ok? Então, cuidado, gente, com esses impedimentos, cuide da sua vida. A gente precisa ser mordomo da nossa própria vida, cuidar dela, administrar bem a nossa vida, e isso faz com que permite uma consciência melhor. Acho que também esses homens aí com 40, 35, 40 anos, eles chegaram numa maturidade de entender algumas coisas que às vezes um jovem, na maioria das vezes, não tem esse controle, não tem esse equilíbrio. Então tem algumas coisas que precisam ser trabalhadas, experiências que precisam ser vivenciadas. Não é uma via de regra, mas eu acredito que o fato desses homens aí de 30, 40, 50 anos ter esses momentos é porque ele já consegue lidar melhor com algumas questões na vida, né? Isso facilita, amplifica essa oportunidade de ter essa relação, essa proximidade com essa experiência divina e única e pessoal de cada um, ok? Vamos lá, gente, olha lá, Jesus Cristo, vamos ver aqui a questão de Jesus Cristo, né? Falei dos impedimentos, vamos falar de Jesus Cristo. Olha aqui, né, ó, é uma imagem que é comum, né, uma imagem também arquetípica, alguns preferem esse símbolo, alguns, né, cristãos usam esse símbolo. Eu acredito que esse quadro artístico tem mais a ver com uma simbologia do que propriamente o Jesus Cristo histórico, mas enfim, né, cada um tem sua opinião. Eu quero falar sobre Jesus, esse Jesus ou Cristo, né? Onde habita esse Logos, né? Esse ser que deixa ali habitar o Logos, o Eterno. Paulo reconhecia que Jesus pertencia a uma ordem superior. Então, Paulo reconhecia que Jesus ele não era só o carpinteiro ali, ele tinha conhecimentos, acesso a coisas que pessoas da sua geração não tinham. Familiares não reconheciam o seu poder e obra, realmente, porque a família de Jesus é todo aquele que faz a vontade do Pai, né? Ele fala isso aí. Então ele reconhece sua família, ele vê aquele que está também buscando essa realização cósmica. Então é por sinergia, você tem essa proximidade, essa conexão com as pessoas que também querem o mesmo que você. Então Jesus ele falava sobre isso. Parábolas e textos representam a consciência cósmica. Jesus o tempo inteiro está levando as pessoas a entender essa conexão, essa consciência, essa abertura de consciência, essa amplificação da consciência através de textos. Jesus não falava tudo assim muito claro, né? Ele falava por parábolas. Porque as parábolas, elas têm as histórias, gente, elas conectam muito mais às vezes do que conceitos. Então, eu contar historinhas de pessoas, histórias simples, faz às vezes as pessoas entenderem coisas mais profundas do que eu vomitar aqui conceitos e regras, né? Então vale mais as histórias. Então Jesus fazia muito isso, contar histórias para você entender profundidades da alma. Elevação moral, aquilo que a gente falou, que também é uma característica de quem teve ali uma consciência cósmica ou que teve uma experiência cósmica e conseguiu realmente transformar essa pessoa através da consciência. Então Jesus o Cristo, ele revela essa elevação moral. A tentação que sofreu é autoconsciente, solicitando seu novo eu para realizar seus desejos egóicos. Olha que interessante, Jesus ficou no deserto ali 40 dias e 40 noites, e no deserto ele passou por provas e tentações. E essas tentações fez o quê? Só queria trazer ele para aquilo que ele poderia estar suscetível, que é o que? Seu ego. Então, todas as tentações que o próprio inimigo, né, fez Jesus sofrer ali, são tentações do seu autoconsciente, da sua pessoa, né? Ele como pessoa, constituído como pessoa, com os seus desejos e as suas possibilidades, seu potencial de desejo humano. E ele sofreu isso por quê? Para ele ser provado, para mostrar para ele mesmo, e aí sim ser relatado para outras pessoas que ele venceu esses desejos egoístas e ele tinha algo que estava muito mais solidificado ali nele, que é esse desejo
da consciência cósmica, né? Acuidade intelectual, essa mente aguda, né? Aguçada de sabedoria, otimismo generalizado, então ele não estava mais preocupado com seus desvios ali, né? Sendo suscetível às coisas que aconteciam, mas ele tinha um otimismo, né? E esse otimismo, ele transpassava, ele passava, era além dele mesmo. Então ele via essa positividade além até mesmo da vida, sentido de imortalidade, né? Então esse sentido de imortalidade a gente vê nos discursos, né, na própria Bíblia, relatado por Mateus, por Marcos, por Lucas. Então é o sentido de imortalidade, né? Jesus era movido por uma luz que era além dessa luz, luz material, uma luz ali da alma. Então eu acho que esse quadro ele revela muito bem esse Jesus que é iluminado por essa luz aqui no coração, né? Uma luz no centro. Isso é maravilhoso. Temos também aqui, né, ó, Maomé, gente, olha lá, ó. Maomé teve uma experiência espiritual em Monte Hara. Olha, lembra um pouco de Moisés, né? Constituição mental sólida, e também essa experiência foi aos 40 anos. Olha lá que interessante. Então, Maomé também teve uma experiência que faz com que ele se torne quem ele foi e o que ele representa para as pessoas ali do Oriente. E quando você começa a entender a história, a cultura, você vai entendendo que esse homem, o quanto ele representava, né? Da mesma forma que Jesus o Cristo, Maomé também para os muçulmanos. E se a gente pegar de uma dimensão profunda, filosófica, existe uma conexão ali entre as experiências de Moisés e de Maomé, experiências vivenciadas na mesma idade, também no monte. Olha que interessante, né? Aí fala aqui um pouquinho, né? Depois eu vou falar mais, porque eu acho que tem muita coisa aqui, gente. Eu vou terminar nesse assunto aqui sobre a Era de Aquário. Fala-se muito sobre a Era de Aquário, viemos da Era de Peixes, e aí vamos para a Era de Aquário. E essa Era de Aquário é o quê? É um processo de transição do modo de viver do ser humano. É a Nova Jerusalém, né? Então o ser humano ele vai ter uma nova condição de vida. Então a gente tem aqui um futuro de nossa raça. Como será a nossa raça? Então, o que a gente espera, né? Através dessa consciência, essa nova consciência, vamos pensar que temos mais pessoas tendo essa experiência, essa elevação da consciência, ligado a essa consciência cósmica, essa vontade divina que é expressa através do ser humano não ser mais movido pelo ego. Imagina, a gente tem mais pessoas, um coletivo de pessoas que estão sendo ali trabalhadas, despertadas conscientemente. Temos um futuro diferente da nossa raça, com certeza. Uma revolução material, econômica e social. Primeiro, né? Então, a gente vê que o problema material, a divisão de bens, né? As pessoas pensam muito em si, esquece que o fruto também da criminalidade. Lógico, também o criminoso ele tem culpa totalmente no cartório, ele tem que pagar pelos seus erros. Como dissemos, né, todas as questões são individuais. Mas imagina, se a gente tem uma revolução material, porque as pessoas elas evoluíram, elas não estão mais naquele plano de animalidade, elas estão preocupadas com outras coisas. Elas entendem que a matéria ela tem um fim e ela serve também ao coletivo. Então a gente tem ali até uma exploração mais consciente do mundo para as necessidades humanas, né, evitando aquele excesso, né, de exploração da natureza, né, destruição da natureza, isso vai atingindo a gente, porque se a gente reconhece também como parte da natureza, vamos ser atingidos. A natureza não está só para a gente explorar ela, para ela ser serva da gente, mas também somos ali condizentes ao que ocorre, porque tudo que ocorre com a natureza reflete na vida humana também. Econômica, porque se o ser humano ele tem uma noção dessa desigualdade social, também tem uma desigualdade econômica. Pessoas têm mais oportunidades, têm mais acesso a coisas por causa da economia.
Imagina se futuramente a gente possa ter uma economia mais consciente, onde a divisão dos bens são mais iguais, igualitárias. As pessoas têm oportunidades também de buscarem melhores condições de vida, melhores qualidades. Não no fato da pessoa pensar que a qualidade de vida está ligado à quantidade monetária, né? Mas a possibilidade de todos ter o acesso, de se alimentar bem, de se vestir bem, de usufruir de lugares bonitos também, de morar em lugares que tenham uma qualidade de vida muito boa, que tenham acesso à natureza e a uma vida urbana equilibrada. É, isso, isso com certeza vai fazer as pessoas serem melhores, lógico. Social, porque a gente tem problemas de racismo, problemas é, de preconceitos de todo tipo, né? E imagina se a gente consegue ter uma consciência, lógico que a gente vai olhar um indivíduo, uma criança com respeito, uma pessoa de uma outra de uma outra etnia, a gente vai ver essa pessoa também com respeito, com igualdade, ou pessoas também de sexos opostos da mesma forma, enfim. Então, eu acredito que vai resolver muitos problemas se a gente tem uma consciência maior, né? Imagina mais pessoas tendo um despertar de consciência, com certeza vamos viver de uma forma melhor e sem obrigação da lei, porque a lei é interessante porque a legislação muda e tenta ali nortear o comportamento das pessoas, mas as pessoas quando não estão sendo vigiadas, elas acabam, como elas não têm consciência daquilo, acabam fazendo novamente um crime, cometendo coisas ruins, porque aquilo não foi trabalhado de dentro para fora, mas de fora para dentro. Abolição da sociedade privada. Isso é o que o Burke fala, né? Ele tem essa visão de que essa vida privada é um jeito de se proteger do próprio mundo. Mas imagina um mundo onde as pessoas são conscientes. Com certeza não vai ter essa preocupação de eu ter, nossa, eu tenho que ter meu espaço privado, porque senão alguém vai ir lá e fazer mal, vai tentar tomar o que é meu, né? Se temos um grupo de pessoas, um coletivo desperto, com certeza temos um ideal de que não teria necessidade de uma sociedade privada. Isso poderia ser dividido tranquilamente entre as pessoas, elas não teriam essa preocupação de ter mais ou ter mais privilégio, porque o poder não faria mais sentido. Eu ter poder sobre o indivíduo, sobre os outros, mas sim que eu poderia ter uma vida melhor, né? E os outros também poderiam ter, então não existe uma competição, né? É importante que eu me realize e o outro também se realize e que possamos compartilhar, né? Desses meios de usufruir dessa natureza, desse modo de vida, né? Revolução psicológica, lógico. Os problemas que vivemos, né? Os problemas também partem do modo da gente viver, do modo de vida. Então, depressão, todos os tipos de síndrome que temos, né? Tá muito ligado ao modo que a gente vive, ao modo de vida. Então, com certeza, se as pessoas estão despertas, ou boa parte delas, a gente passando por essa revolução, o futuro de nossa raça tem uma tendência da gente ter um equilíbrio melhor psicológico, né? E isso, gente, essas três, que é a revolução material, econômica e social, a abolição da sociedade privada e a revolução psicológica, leva ao novo céu e nova terra, que diz a Bíblia, né? Então, é uma nova vida, então a qualidade de vida melhora. Então o céu ele não vem à força, a gente não vem através de um plano material de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então isso vai acontecendo com mais pessoas sendo despertas, a chegar a uma condição de vida que seria, aí o Burke, né, ele idealiza isso, né, que é uma vida rural. Então ele vê que a vida ela não precisaria mais ser urbana, porque não precisa de uma exploração de pessoas para um determinado fim, porque a vida urbana é isso, né? A revolução industrial faz com que as pessoas saiam da vida rural para uma vida urbana, que é o que? É trabalhar, ter uma aceleração, uma aceleração ali da economia
para que para que mais pessoas tenham acesso a certas tecnologias. E se você consegue ter pessoas despertas, é bem provável que não tenha uma necessidade mais de uma vida urbana acelerada, e sim uma vida rural. Então a vida rural leva a um contato maior com a natureza. Então é isso que o Bruck fala, que relata. Eu acho interessante isso, né? Essa vida rural é algo que também vem ocorrendo, gente, gradativamente. Muitas pessoas estão saindo da vida urbana, deixando as cidades, porque percebem o quanto é tóxico viver na cidade grande. Algumas pessoas, né, como eu, no momento, a gente não teve ainda a oportunidade de sair. Mas se você tem uma oportunidade, com certeza você tem condições de ter uma vida, ter uma liberdade e uma responsabilidade talvez menor, você vai sair tranquilamente, sem nenhuma dor na consciência, sabendo que vai ter uma qualidade de vida melhor e viver em cidades pequenas ou uma vida rural, né? Vidas em montanhas, a montanha para o ser humano sempre simbolizou algo como elevação espiritual. Então, o homem buscar as montanhas para viver realmente não é só um ato de isolamento, mas é um ato de melhora de qualidade de vida, uma busca por essa iluminação, né? Então essa sede, eu falei para vocês, né? Depois da iluminação, você vai ficar constantemente buscando essas experiências, né? Então você não quer parar, você quer ser, né? Quer viver, quer que essa experiência seja um modo de vida. Então viver nas montanhas apenas constata que você está buscando esse modo de vida. Não existirá vidas em cidades, então é isso que a gente comentou antes, né? Uma nova religião, pois a religião não precisa mais de regrinhas, né? Porque, de certa forma, a religião, vamos pegar a religião que é mais, né, mais comum aí, que é pela maioria aí é reconhecida, que é a religião cristã. Diferente da denominação, a religião cristã, ela tem ali dogmas, tem preceitos, regras, ela tem uma visão também muito tradicionalista no que refere à interpretação bíblica. Então é bem provável que a religião ela também tenta nortear o comportamento humano. E eu não estou falando mal, não estou falando bem, porque eu também sendo cristão, eu concordo que realmente a religião ela tem um papel em algum período aí da consciência humana, né? Na história da consciência humana. O fato dela ser simbólica, às vezes o ser humano ele não consegue interpretar esse nível de simbolismo e fica sempre nessa visão um pouco assim forçada, né, de depender de às vezes autoridades espirituais, né, fazendo aquele papel quase que obrigando o ser humano a seguir certos modos de vida para agradar o seu Deus. Mas quando o ser humano ele desperta, ele entende as realidades, tudo que é escrito, relatado na Bíblia, de uma forma muito espiritualizada, até simbólica algumas coisas, porque começa a fazer sentido para ele como vivência espiritual, uma vivência pessoal e não mais uma vivência obrigatória. O coletivo se torna agora uma egrégora. Então você participa, coparticipa com essas pessoas em algum templo, mas aquilo existe uma conexão espiritual, onde o emocional, a mente, o psique coparticipa. Isso faz o quê? Que tanto o ambiente interno e o ambiente externo estejam em união. Olha que maravilha. Então, as pessoas tendo consciência dessa religião, a gente vai criar uma nova religião. Não vamos perder a tradição, não vamos perder nada. A Bíblia vai continuar a mesma, tudo vai continuar o mesmo. Só que a visão da religião ela vai expandir. Ela vai ser mais interna, ela vai ser uma experiência vivenciada, uma experiência compartilhada, uma conexão coletiva dessa experiência. Olha que maravilha, né? Ele é até polêmico aqui, o Bruck, ele fala sobre o socialismo. Gente, eu respeito cada visão política de cada um. Algumas pessoas né, têm uma visão mais neoliberal, outras têm visão mais socialista, outras mais de centro.
cada um vai ter uma visão, respeito à visão de cada um. Não é o meu assunto aqui, não gostaria de tratar sobre esse assunto específico, mas ele fala sobre o socialismo porque ele fala dessa vida, abolição da sociedade privada, ele fala sobre essa revolução material, econômica e social. Então, ele faz esse comparativo com esse socialismo, mas ele não está falando de um tipo de socialismo do Karl Marx, não está falando nada disso, tá? Ele está falando do socialismo como as características desse social, dessa busca pela qualidade de vida coletiva, mas esse socialismo ele não depende de uma revolução social como acontece no Karl Marx, mas sim de uma revolução individual que desmembra, né, depois dessa elevação da consciência desse coletivo a um socialismo, tá? E não um socialismo através de uma revolução, como na visão de Karl Marx, né, da destituição da burguesia, né? Então, é um socialismo diferente. Ele tá falando aqui, eu interpreto assim, né? Não num socialismo na visão, como ocorreu num socialismo dialético material, né? Mas um socialismo, vamos dizer assim, através da iluminação espiritual, da consciência cósmica. Mais pessoas vão tendo essa consciência cósmica e essa visão empática do outro, essa visão de contribuir com uma sociedade melhor, que proporciona mais essa vivência, esse modo de vida, vai gerar esse socialismo, como ocorreu lá na igreja primitiva e tudo, né? Aqui não está falando exatamente de política, nem da visão neoliberal, capitalista, visão socialista do Karl Marx ou do Engels. Não é isso aí, tá? É um outro tipo de socialismo. Está falando nesse modo de vida, como a Bíblia fala ali nos novos céus e nova terra, né? Onde todos ali serão irmãos, todos como anjos de Deus. Então, se a gente pudesse fazer uma conexão, seria algo mais sutil e mais espiritual, ok? Consciência cósmica anulará o trabalho, então as pessoas não terão mais necessidade de trabalhar. Olha que interessante. Então, ele vê que a consciência, conforme a gente tem essa consciência cósmica, todo mundo vai, segundo, né, o ideal, essa utopia do Bruck, ele vai falar sobre essa falta essa necessidade das pessoas não precisarem trabalhar, elas vão viver e vão conseguir compartilhar uma vida tranquila, sem a necessidade de grandes cidades, de poderes, de exploração excessiva das pessoas ou da natureza. Então, com essa consciência cósmica, as pessoas poderão viver, ter uma vida tranquila, sem a necessidade dessa revolução tecnológico-técnica, tecnicista, né? Que dá a ideia de que o ser humano vai evoluir conforme vai se tendo mais urbanização, né? E ao contrário. Então, o ser humano começa a ter uma vida material mais tranquila, mais rural, mais com contato com a natureza e menos cidade. Então, isso naturalmente vai fazer com que o ser humano não tenha necessidade de trabalhar. Mas é interessante que nessa era de Aquário, vamos pensar assim, o ser humano, eu vou fazer até um adendo aqui em relação ao IA, né, que fala muito sobre essa questão dessa, vamos dizer, uma renda, né, uma renda coletiva e universal, né, que é algo que vem sendo discutido, que é bem provável que muitos empregos, né, vão deixar de existir, a inteligência artificial vai fazer muita parte de funções que hoje o ser humano exerce, né? E eu fico imaginando isso num futuro, talvez um futuro próximo, 2040, o ser humano quase não tem mais função de trabalho. Ele vai ter uma função muito mais humana e menos robótica, assim, né? De você ficar trabalhando para os outros e fazendo funções ali repetitivas, né? Então o ser humano vai acabar sendo mais humano.
Então, acredito que se a gente fizer um diálogo entre a inteligência artificial, essa renda universal que está sendo discutida lá nos Estados Unidos, em Nova York, em outros países, e algumas organizações sobre essa renda universal, a gente pode pensar e fazer uma boa conexão aí com essa consciência cósmica, anulando o trabalho humano, né? Atividade humana, quer dizer, o ser humano não é porque o ser humano vai parar de trabalhar que ele não vai exercer atividades, ele não vai estar parado, né, dormindo o dia inteiro, não é isso. O ser humano vai estar fazendo atividades que condiz com essa realidade interior. Então o ser humano vai ter oportunidade de fazer coisas que vão agregar para outros seres humanos, mas a nível de consciência cósmica. Então o ser humano vai se permitir a fazer coisas que está relacionado ao seu propósito divino, vamos dizer assim, depois dessa experiência cósmica. E mesmo os indivíduos que não tiveram essa consciência cósmica, através desse novo ambiente, vai permitir, lógico, ele ter uma vivência, uma intimidade maior com sua divindade, com o seu, né, com aquilo que ele acredita ser o seu Deus interior. E ele vai ter um equilíbrio melhor na vida, e é lógico que as atividades vão estar relacionadas a esse modo de vida desse ser humano. Isso tudo é uma utopia, né, gente? Mas nada impede que isso ocorra no futuro. Ou que os seres humanos de hoje, de 2030, 2040, 2050, 60, 100, 200, não busquem isso. Talvez isso seja um objetivo, né? Que o ser humano vai ter necessidade para até mesmo perpetuar, para continuar a nossa raça humana, né? E aí, eu esqueci aqui, eu acabei comentando aqui, né, sobre a vida rural. Então, eu acho que uma parte importante é colocar aqui também, né? Deixa eu ver se eu... Não, eu vou deixar para falar depois, mas eu vou falar só esse finalzinho, né? Que é o que? Exaltação moral, elevação, exaltação, júbilo, imortalidade, vida eterna. Então, isso são sentimentos, a modo, né, de vida desse novo ser humano, dessa utopia, do futuro dessa raça, né? Gente, o ser humano, eu acho que ele só vai se perpetuar, vai continuar existindo se a gente trabalhar realmente essa conexão interior. Porque quando o ser humano tem espírito de compaixão, ele vai olhar para o próximo, ele vai não tentar prejudicar a vida do próximo, ele vai ser menos egoísta, porque o ego, ele só protege a própria pele, ele não vê o ser humano como uma humanidade, né, como um grupo. Ele vê apenas ele. Então, o ego, ele só protege ele. Então, quando o ser humano explora em nome do poder e tal, né, então ele vai fazendo isso sempre pensando nele mesmo. Então, essa é o que Adam Smith fala, né, sobre essa mão invisível, né, que fala sobre economia e tal, e que quando uma pessoa pensa no seu próprio trabalho, está contribuindo, gente, é muito sutil isso, porque a gente está percebendo que o ser humano ele não vive só pelo trabalho, mas quando ele vive pelo seu trabalho, isso reflete o seu modo de vida e o modo que ele se relaciona com pessoas que não tem nada a ver com o seu trabalho. Vamos dar um exemplo. Você trabalha, você trabalha na área financeira de uma grande corporação, mas você sai de manhã, você vai pegar o seu carro, você vai sair da sua garagem, você depois vai ver pessoas no trânsito, depois você vai tomar o seu café num restaurante, depois você vai almoçar, depois você vai sair com a sua família. Quantas pessoas estão envolvidas? Não é só o seu ambiente de trabalho, mas você tem as relações de pessoas que não tem nada a ver com o seu trabalho, não tem relações exatas, relações diretas com economia, com finanças, como a sua família. A família, ela está muito além de economia. Ela não se a gente comparar família, esposa, marido e filhos, mãe, pai, a meramente trocas, a base de troca, a gente está querendo trazer algo que tem valor superior às relações financeiras, relações de troca, de negociação,
e rebaixar essas relações a nível que ele não deveria ser permitido. Por exemplo, a mãe, jamais eu vou colocar a posição da minha mãe a uma posição de troca de negócios que eu faço de parceria de trabalho. Isso, né, é óbvio, mas o que acontece? Se a gente pensar que todas as relações de trabalho dessa mão invisível, ela só perpetua ali a bondade nas relações, a gente começa a colocar todas as relações nesse mesmo pé de igualdade. E não é. Então, essa mão invisível ela vai só se perpetuar nas relações de troca, de negociações, mas na relação de família. Como que vai ser essa vivência de família? Como que eu vou enxergar minha esposa? Ela é só o quê? Ela tem que me proporcionar o quê? Sabe? Essa coisa do utilitarismo, né? Então, isso é uma coisa que o ser humano precisa trabalhar. Então, estamos vendo o mundo que estamos vivendo porque o próprio ego está causando isso, gente. Quando o outro ser humano não proporciona para aquele que está esperando alguma coisa, não proporciona aquilo que ele esperava, ele reage com indignação. E isso você está vendo aí em feminicídio, em guerras, em brigas, em todo tipo de violência, está muito relacionado a isso. A expectativas do outro, né? O que o outro vai me proporcionar, como se o outro fosse um objeto. E deixamos de fazer as coisas de forma incondicional. Estamos sempre esperando alguma coisa do outro. Então, as relações são sempre formadas em base de troca. Isso é a cultura que estamos inseridos. Nascemos nelas desse jeito, né? E quando o Bruck fala sobre exaltação moral, elevação, exaltação, júbilo, imortalidade, a espiritualidade geralmente está ligada à incondicionabilidade. Você não espera em troca, você faz porque é uma realização. A gente faz porque é uma experiência e a gente quer conservar essa experiência, é uma conexão. Não é esperar que eu vou fazer alguma coisa porque depois no final vou ter um céu. É muito além disso. É a própria vivência, é o próprio modo de vida da pessoa que muda e a pessoa vai perseguir esse modo de vida. Ela quer aquela experiência novamente, ela quer estar em paz, ela quer estar em equilíbrio, ela quer se sentir íntegra. E isso não tem a ver com o poder sobre os outros, né? Porque o poder, você pode ter o poder sobre as pessoas, mas isso não significa que você pode se sentir bem, mas enquanto você está tendo poder sobre essas pessoas. Mas no momento que elas se rebelarem, acabou o seu prazer, acabou o seu céu, você vai para o inferno. Você começa a vivenciar o inferno. Então, quer dizer, isso não é algo que você dependa de você mesmo, mas dependa dos outros ser submisso à sua vontade. Então, o poder, ele não permite a esse novo modo de vida. Então, voltando aqui, essa vida rural, essa vida nas montanhas, essa ausência de cidades realmente faz com que a gente tenha uma vida menos preocupado nos outros proporcionar coisas para a gente, né? Quando o ser humano tomar consciência disso, ele vai saber o que é necessário para ele viver sem a necessidade de fazer os outros de escravo, ou de fazer os outros trabalharem para ele ter uma vida mais tranquila. Ele vai entender o valor das suas atividades, né? Ele vai entender que ele não vai precisar trabalhar, porque aquilo que ele já tem já sustenta, já faz ele viver muito bem. Mas o que falta realmente é consciência. Em resumo, é isso. Tudo que está relacionado aos nossos defeitos tem a ver também com o modo que nós vivemos. A vida social, a vida urbana, tem muito a ver com esse sentimento coletivo, esse sentimento ruim até, da forma que nós criamos, né? Esse é o mundo que nós criamos e estamos vivendo, é esse modo de vida, é a vida que foi apresentada para a gente quando a gente nasceu, né? Mas quando o Bruck coloca essa utopia, ele mostra uma outra realidade, mostra uma outra possibilidade de mundo, uma outra maneira de viver o mundo externo, não estou falando nem de mundo interno. Olha que interessante. Então, exaltação moral, elevação, exaltação, júbilo, imortalidade, vida eterna, é uma busca incessante do ser humano, mesmo que inconsciente.
essa busca de sair do caos e buscar harmonia. É uma utopia humana, gente, mas essa utopia é necessária. É necessária para sobrevivermos nesse mundo. Porque a esperança, ela nos mantém vivos. Sem esperança de algo melhor, o que será desse mundo, né? Então, qual o sentido de acordar de manhã e trabalhar e viver se tudo é caos, né? Então, quando a pessoa trabalha, quando ela busca preservar sua família, ou preservar sua própria saúde, ou preservar a paz, ela está buscando, mesmo que inconsciente, exaltação moral, elevação, exaltação, júbilo, imortalidade e vida eterna. Ela já está mergulhada nessa utopia do Brook. Então, a era de Aquário vem disso, né? A gente passa de uma fase para outra, mas uma fase coletiva. Olha que maravilha, né, gente? Isso é entrar no céu, é a Nova Jerusalém, né? Muito bem, turma. Então, fechamos por aqui. Uma próxima oportunidade eu quero continuar falando com vocês, é muita coisa, mas encerramos aqui nessa parte. Depois eu quero falar um pouquinho mais e dar continuidade a esse assunto. Muito bem, gente, muito bem. Vamos encerrar então com a nossa musiquinha e na próxima vamos continuar esse assunto. Muito obrigado, pessoal.